Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e dê paciência a vocês para me aguentar. Bom, eu trouxe para a gente memorar as palavras de Jesus como início do nosso trabalho. Quando questionado pelos apóstolos, consta no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, que ele diz o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este, o primeiro e maior mandamento. E aqui tens o segundo, semelhantes a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí encontra-se toda a lei e os profetas. Bom, para tentarmos abordar as dificuldades humanas, eu recordo que no século XVII, Tomás de Aquino enumerou aqueles que seriam os maiores erros que o homem pode cometer, que seria intitulado posteriormente como os 7 pecados capitais. E ele colocou como o primeiro de todos a soberba, também conhecido como vaidade, como orgulho, que está inversamente colocado em relação à humildade ao qual nos convoca Jesus. Ele colocaria como o segundo erro a inveja. E a inveja encontra-se na oposição do compartilhamento das dádivas que recebemos, que é a caridade. Como terceiro, ele enumera a ira, que vem em oposição à paciência, que tanto nos é solicitada. O quarto foi enumerado como sendo a preguiça. E a preguiça é oposta à diligência, que é exatamente a disposição de agirmos para fazer alguma coisa. O próximo ficou enumerado como sendo a avareza, aquela tendência que às vezes nós temos de acumular. E a avareza vem em oposição a uma virtude chamada generosidade. A penúltima foi enumerada a gula. A gula, nós às vezes pensamos demais como sendo o excesso de alimentação, mas tantas vezes a gula se retrata na condição da tendência que nós temos de querer abraçar tudo para nós. Às vezes um mercado, às vezes opções que nos são oferecidas pela vida, queremos tudo para nós em detrimento de sobrar para o outro. E a gula está em oposição à temperança, ao equilíbrio. E o último deles, a luxúria, que pode ser visto de duas formas. Um, como o excesso e o abuso do uso dos poderes materiais, e o outro, o uso e o abuso dos poderes e dos recursos sexuais. E isso está em oposição à caridade ou ao equilíbrio na utilização de nossas forças. Pois bem, quando nós paramos para olhar esses nomes e essa seleção que foi feita por Tomás de Aquino, nós somos obrigados a ressaltar um detalhe. Se o orgulho me faz ver que sou mais do que o próximo, a inveja me faz desejar aquilo que deveria ser do próximo, a ira me torna insatisfeito com o comportamento do próximo, porque eu gostaria que ele pensasse ou se comportasse da forma com que eu penso. A preguiça é querermos deixar as nossas tarefas para que o próximo faça em nosso lugar. A avareza é querermos pegar tudo para nós, isso sem deixar sobrar para o próximo. A gula vem de uma forma também similar, que é querermos mais e mais e mais, mesmo em detrimento de, às vezes, não restar para o próximo. E a luxúria, que é o abuso do poder, tanto sexual quanto financeiro, independente de quanto isso possa ferir, ou magoar, ou causar qualquer dano ao próximo. Todas essas, vamos dizer, essas vicissitudes estão diretamente ligados ao nosso comportamento em relação às pessoas que nos rodeiam.
Se nós pegássemos tudo isso e colocássemos num liquidificador e batêssemos, quando virássemos o copo, teria um único nome, chamado egoísmo. São todas variações de um comportamento no qual nós pensamos mais em nós do que no próximo. E daí se dividiu em frações, cada um voltado para uma linha, vamos dizer assim, de pensamento. Pois bem, mais de 6 séculos antes do nascimento do Cristo, um emissário de luz passou aqui na Terra, nas bandas do Oriente, e deixou gravado um pensamento de luz muito interessante. Seu nome, Siddhartha Gautama. Posteriormente, ele seria conhecido como o Buda. E ele dizia que é o nosso pensamento que dispara a existência de um desejo. Mas é o desejo que vai fazer com que nós mobilizemos para tornar isso uma ação. E a ação, quando nós a fazemos repetidamente, ela torna-se um hábito. O hábito é o que vai formar qual é o nosso caráter. O caráter é o que determina qual é o nosso destino. Então, tudo parte de um pensamento, para que vá mais adiante definir quem nós somos e qual é o nosso futuro. Segundo consta na Gênese, Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, criou-nos puro, suscetíveis a debandarmos para o lado do mal ou para o lado do bem, puros e ignorantes, ainda não, vamos dizer assim, possuindo experiências que nos dessem bagagens para tomar decisões com sabedoria. Aí, às vezes, nós nos perguntamos, se nós estávamos numa condição pura e fomos criados, por que seguimos para o lado dos vícios e não para o lado das virtudes? Por que tendemos para os erros e não para o lado dos acertos, prioritariamente? Porque, na nossa origem, quando habitávamos mundos primitivos, como defesa para a nossa sobrevivência, nos foi dada uma inteligência básica, primária, necessária para a nossa sobrevivência diante das agressões que o mundo nos oferece, para aprender a nos preservar. E essa pequena inteligência é aquela de quais são dotados todos os animais, chamado instinto. E o instinto é que faz com que animais caçadores preservem uma área para que possa ser utilizado somente pelo seu grupo. É a demarcação de territórios. Quem tem cachorrinhos machos em casa, sabe que eles demarcam o território. Aqui é a minha área. Também é o instinto que leva que nós tentemos procriar quanto mais vezes melhor, porque isso vai gerar impensadamente a preservação da espécie, a sobrevivência da nossa espécie. Só que lá na frente, quando nós olharmos, nós tentando, já com uma inteligência avançada, preservar o máximo de coisas, o máximo de recursos para nós mesmos, não nos lembra o egoísmo? Quando nós tentamos usufruir das funções sexuais de uma forma exagerada, não nos lembra a luxúria? Então, o instinto traz essa tendência. Agora, quando desenvolvemos, então, a inteligência na fase do mundo de expiação e prova, nós temos a obrigação de aprender a distinguir as duas coisas, para utilizar com sabedoria as funções que nos são dadas através do livre-arbítrio. Agora, infelizmente, trazemos um vício, que é as tendências instintivas arraigadas ao nosso comportamento lá de trás. E isso luta contra as instruções
que nos foram dadas na época da transição da terra para a condição de expiação e prova, quando nos foram oferecida a lei mosaica e posteriormente as propostas de amor do Cristo. Mas, no Livro dos Espíritos, Kardec questiona a espiritualidade com muita sabedoria na questão de número 74. Pode-se estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isso é, precisar onde acaba uma e começa outra? E a espiritualidade responde, não, porque muitas vezes elas se confundem. Mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Como assim? Por exemplo, um animal, ao abeirar-se de um abismo, não tendo ele condições de voar, digamos, um cachorro ou qualquer outro animal, qualquer outro mamífero, ele teme cair e causar dano à sua sobrevivência, causar a morte. Assim nós também tememos, isso é o nosso instinto. Mas eu lanço às minhas costas uma asa delta ou um parapente e me atiro do penhasco. É a minha inteligência que sabe que eu sou capaz de vencer a força da gravidade com aquele recurso e me faz vencer o medo que foi proposto pelo instinto. Eu estou a caminhar pela rua, deparo-me com um cachorro feroz, imediatamente eu gelo de cima embaixo, principalmente eu que sou medroso. Então, o que eu faço? Se eu correr, o bicho pega. Faz de conta que eu não tenho medo, olha para frente e anda. E andamos duro, igual um pedaço de pau, né? Passamos por ele fazendo de conta que não estamos temendo, até virar a esquina, de lá derrete tudo. É mais ou menos isso. O instinto me pede que fuja, a inteligência me fala, ele é mais rápido que eu. E eu utilizo-me então da minha capacidade de controlar o meu medo para passar por aquele cachorro. Na pergunta 75, Kardec ainda complementa: é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? E os espíritos colocam: não, o instinto sempre existe, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem, porque nos leva à segurança. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão, porque ele nunca se transvia. Então nós, às vezes, desequilibramos no não saber distinguir ou não darmos ouvidos à inteligência que clama que tantas vezes superemos o nosso próprio instinto. Carl Gustav Jung já dizia lá atrás que o homem é um enigma de si mesmo. Há muitos séculos nós tentamos nos compreender. Há muitos séculos nós tentamos entender qual a razão da nossa vivência, qual o nosso objetivo na vida. E ele ainda asseverava que uma vida sem objetivos pode ser considerada uma existência morta. Muitas vezes nós passamos pela vida e sobrevivemos simplesmente deixando acontecer um dia após o outro, sem estabelecer algo a ser alcançado, sem estabelecer um objetivo para mirarmos nele. Com isso, nós vivemos uma vida muitas vezes sem sentido, apenas com a obrigação de sobreviver, apenas com a obrigação de buscar o prazer de cada dia. Então, cairmos numa rotina e um comportamento repetitivo que faz com que os dias fiquem cinza, que faz com que perca-se o brilho do amor, que perca-se o brilho das conquistas, porque nem as conquistas passam mais a fazer parte da nossa existência. E nesse instante nós nos deparamos com o desânimo e os verdadeiros conflitos existenciais. Paramos de entender por que estamos aqui. A felicidade que nós tanto almejamos
ela se confunde com a satisfação. A felicidade é um estado que buscamos perene, de estabilidade em relação aos nossos sentimentos positivos, enquanto a satisfação são pequenos prazeres que alcançamos no dia a dia. Enquanto a satisfação é um estado, vamos dizer assim, passageiro, a felicidade é um estado de emoção, que pode ser construído e consegue, vamos dizer, durar de uma forma mais efetiva, muito mais longa. O problema é que nós estabelecemos como objetivos da felicidade aquilo que são as pequenas satisfações do dia a dia. Então, lá atrás, quando ainda não tínhamos opção de transição entre classes sociais, estabelecemos que a felicidade seria possuir alguma coisa, seria ter, mas era quase impossível. À medida que alcançamos as possibilidades dessas transições com a Revolução Industrial e com a evolução do capitalismo para chegarmos no mundo que estamos, a necessidade de instrução fez com que descobríssemos que a felicidade não é apenas ter, era também ser. Mas ser, ou seja, nos construirmos, não é algo tão fácil. Então, nós ainda buscamos a aquisição de coisas que nos agradam no dia a dia para tentar, vamos dizer, maquiar a necessidade de felicidade. Então, criamos uma terceira opção de felicidade, que é a felicidade do parecer. Eu vou lá na rua e compro uma TV de 40, 50, 60 polegadas para pagar em 32 vezes. Vou para casa com um sorriso de um canto ao outro. Chego em casa radiante, mando instalar aquelas anteninhas que pegam tudo quanto é canal, que tem que pagar todo mês, e a vizinhança já fica olhando, nossa, fulano está bem, está com a TV por assinatura, coloco a TV na minha sala, ligo, e a novela termina do mesmo jeito. O meu time continua a perder, e a crise do governo continua a mesma, e eu ainda tenho 32 prestações para pagar. Eu descubro que aquilo que parecia uma felicidade tornou-se agora um transtorno, porque vai ser subtraído do meu salário mensalmente. E assim vamos em busca de um carro novo e desfilamos pela rua, e lá está o nome do sucesso, portador de um veículo que todos desejam, e mal sabem as pessoas que mal temos o dinheiro para colocar o combustível. Queremos parecer algo mais e construímos um inferno, porque passamos a ser, vamos dizer, escravos das aquisições que nós colocamos. Aquilo que seria uma aparente felicidade torna-se o pivô de uma verdadeira infelicidade, porque Deus sabe o que é carregarmos contas para pagar que superam às vezes aquilo que nós gostaríamos de gastar durante um mês. Então, a verdade é que, para se alcançar a felicidade, temos que descartar o parecer, para tentar buscar ela dentro de nós. Parece simples e é realmente fácil de falar, mas pouca gente tem a capacidade de encontrar a chave dessa felicidade dentro de si. O segredo está na aquisição da nossa integralidade como seres, tornarmos-nos seres integrais, que passa pela necessidade do autoconhecimento, como é abordado pela espiritualidade, quando Kardec pergunta na pergunta de número 917 do Livro dos Espíritos: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem para melhorar-se nessa vida e resistir à tentação ao mal? E eles colocam com muita propriedade: um sábio da antiguidade já vô-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Referiam-se a Sócrates, que repetiria em sua filosofia aquilo que estava sobre a fachada do templo de Delfos. E buscar o autoconhecimento é algo que normalmente nós fugimos. Fugimos porque isso nos chama à responsabilidade de observarmos quais são as nossas faltas.
de observarmos quais são os nossos vícios. E nós não queremos assumir que temos vícios, nem para nós mesmos. Porque isso nos obriga a consciência a clamar por uma correção. Santo Agostinho, que faz as observações e umas colocações após a resposta da pergunta número 919, ele fala que todo final de dia ele observava qual era a sua conduta por todos os minutos daquele dia. Como é que ele havia levantado? Como ele havia abordado as primeiras pessoas com quem teve contato? Como tratar a pessoa que o acompanhou durante as refeições? Como se comportara perante os relacionamentos que estabeleceu durante o dia? E nós temos a capacidade de retornar às nossas horas acordadas antes de dormir. Se fizermos isso, certamente nós temos como localizar. Tal hora eu poderia ter dado uma resposta mais equilibrada. Tal hora eu poderia ter sido mais simpático. Eu poderia ter sido mais tolerante. E, a partir do momento que nós enumeramos as faltas e os acertos, nós temos como trabalhar para enfatizar as qualidades que já se manifestam em nós. E nós também temos condições de começar a reconhecer quais são as nossas fraquezas. Se estabelecermos, como Santo Agostinho, como uma rotina e fizermos isso diariamente, conseguiremos reconhecer em quais circunstâncias nós temos a tendência a tropeçar e cair diante de um determinado erro. Por exemplo, talvez eu descubra que lá pelo 10º dia do mês, eu estou mais intolerante, eu estou mais nervoso ou dando respostas mais agressivas. Será que não é porque meu salário acabou antes da hora, não? Ou, todas as vezes que eu passo à porta de um bar ou à porta de qualquer estabelecimento que possa oferecer bebida alcoólica, eu desvio o meu rumo e, às vezes, utilizo de uma forma desequilibrada, com todo respeito às pessoas que usam socialmente. Então, eu posso reconhecer os momentos e os pontos específicos que me levam à queda. Se eu quero modificar, eu posso evitar aquele caminho, não passar à porta daquele estabelecimento, policiar as minhas atitudes quando o dinheiro se fizer escasso na minha conta, ou em momentos de convivência com a esposa, com o marido ou com as pessoas que nos cercam. Reconhecer os momentos que a intolerância vem à tona para que eu possa aprender a controlar a minha língua e a controlar as minhas próprias atitudes. Após o reconhecimento disso, o passo seguinte é começar a policiar os nossos próprios pensamentos. Porque antes de tomarmos uma atitude, nós pensamos. Nós queremos. Lembra no que o Buda falou? São os pensamentos que geram as ações. Então, tudo aquilo que, às vezes, eu vou agir desenfreadamente para o lado do sexo, desenfreadamente para o lado da maledicência, ou de qualquer outra tendência que eu carregue comigo, antes de executar, aquilo me vem à tona com frequência no pensamento, até que eu tenha coragem de materializar em ação. Reconhecer o padrão dos nossos pensamentos é reconhecer a origem do mal. É reconhecer da onde partem as sementes que vão nos causar os comportamentos desequilibrados. Aí alguém fala assim, peraí, mas você está falando de uma forma filosófica. Realmente é filosofar um pouco, nos conhecer é parar para pensar no que nós somos, no que nós pensamos e nas nossas próprias tendências. Mas quer saber se funciona? Agostinho foi chamado de santo. Significa que ele conseguiu corrigir. Se não descrevesse isso, talvez nós não acreditássemos. Mas tanto descreve que nos mostra a crer que ele tinha comportamentos desequilibrados que ele conseguiu corrigir, a ponto de despontar entre a maioria dos que estavam ao seu redor e ser canonizado pela igreja. Os desafios que nós temos pela vida, na verdade, são vencer as tendências
dos vícios que são oriundos dos nossos instintos para substituir pelas qualidades que nos foram propostas pelo Cristo através da construção das virtudes ao qual somos chamados para a construção de um mundo de regeneração. Lá atrás, quando nós saímos do mundo primitivo, trazíamos como base e como essência do nosso comportamento apenas o instinto. Na mudança, na transição para um mundo de expiação e prova, nos foi dada a fase da inteligência, a opção de desenvolvermos a nossa capacidade intelectual, a opção de, com isso, promovermos o progresso do mundo com a construção de recursos que nos oferecem o conforto, que nos oferecem a solução para crises de saúde que tanto nos matavam ou nos faziam sofrer lá atrás, que nos oferece opções para melhorar a nossa qualidade de vida em muito. E com isso, a humanidade avançou a passos extremamente largos no rumo à intelectualidade. E nós vemos hoje o mundo transbordando tecnologia e conhecimento numa velocidade que nós mal temos a capacidade de absorver. E é nesse momento que o mundo alcança, vamos dizer assim, um ápice na eficiência do seu lado intelectual, que nos é dada a opção da transição para um mundo de regeneração, onde não mais somos chamados à era da inteligência, mas somos chamados agora à era da consciência, a era do aprender a olhar pelo todo, aprender a olhar pelo próximo, aprender a olhar por todos que estão ao nosso redor e não exclusivamente para o nosso umbigo. E nesse instante dessa transição é quando não mais cabem as atitudes instintivas, porque o instinto está em contraposição à nossa consciência. O instinto está ligado diretamente ao nosso egoísmo, e nós somos chamados aos séculos que hão de vir, que são séculos voltados para o compartilhamento. Então, nós precisamos modificar, porque não cabe mais esse tipo de comportamento dentro da fase que nós adentramos agora. Temos como desafio suprimir de uma vez por toda esse tipo de comportamento de nossas vidas. Por quê? Porque não cabe mais pessoas que carreguem comportamentos extremamente desequilibrados no mundo que estamos a construir. Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Transição Planetária, menciona que os tão famigerados e mencionados crimes do colarinho branco não encontrarão mais vez no século que começa a partir de agora. Que aquelas pessoas que carregam o desequilíbrio de uma forma exacerbada para transformar esse mundo nesse mar de desequilíbrio, de violência, que nós estamos assistindo pela tela da TV, não mais terão oportunidade. Todos têm nesse momento a sua oportunidade derradeira. Agora, é claro, nós não estamos classificados entre os malfeitores, entre os criminosos mais perigosos, entre os mais desequilibrados de todos, mas fazemos questão de nos compararmos a ele quando somos chamados a prestar conta das nossas qualidades. Está vendo Osama Bin Laden? Eu não faço nada daquilo. Está vendo o Estado Islâmico? Eu não faço nada daquilo. Quando nos foi dado como referência o comportamento do Cristo, mas se eu me comparar com ele, me sentirei pequenininho, porque carrego comigo uma série de desequilíbrios nas minhas ações. Agora pensemos, se todos os seres mais atrasados são exilados para que a Terra encontre-se na condição da proposta do Sermão da Montanha, quando Cristo falou: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Nós que tanto almejamos esse paraíso sonhado através dos séculos, queremos adentrar essa porta carregando no bolso aqueles vícios que nós não queremos largar.
Porque nós falamos mal dos outros? Porque é gostoso falar mal. Nós recorremos ao sexo de uma forma desequilibrada? Porque é gostoso fazer isso. Nós nos mantemos nos vícios de inúmeras substâncias químicas porque nos traz prazer. Nós nos mantemos dentro do egoísmo porque é cômodo e traz imediatamente um bem-estar quando conquistamos algo exclusivamente para nós. Aí pensemos, se atravessamos a porta desse mundo de regeneração, carregando esses vícios que nós não queremos largar, mas se as nossas referências, aqueles que eu aponto para falar, tá vendo como ele é ruim? Eu sou bom. Se eles não mais estão aqui, quem passa a ser o ruim? Passamos a ser nós a base da pirâmide. Então é questão de lógica. Largar esse peso morto que nós carregamos simplesmente por não querermos abrir mão. Mas é difícil imaginar. O dinheiro é que rege o mundo, são as coisas materiais é que regem o mundo. Como é que eu posso querer ser espiritualizado ou viver a realidade do Cristo num mundo onde rege e aonde impera o materialismo? E se eu então sou obrigado a recordar um nome que ficou gravado na história pelo seu comportamento. No ano de 1908 nascia na Alemanha um alemão, cujo nome era Oskar Schindler. Ele vive na Alemanha como qualquer cidadão que lutava para sobreviver e que lutava por oportunidades para construir a tão famigerada felicidade material que nos atrai dia após dia. Mas quando chega o ano de 1938, quando a Alemanha começa a agregar novos territórios à sua propriedade, começando assim a Segunda Grande Guerra Mundial, Oskar Schindler vê ali uma oportunidade fácil e excelente para se ganhar dinheiro. Então, ele inscreve-se, abraça o partido nazista e muda-se para a Polônia, aonde resolve começar um novo negócio. Lá, ele constrói uma fábrica de esmaltados, que faz igual aquelas canequinhas verdes que a gente via na casa da vovó quando era criança. E, podendo produzir pratos e talheres e utensílios esmaltados, ele seria capaz de fornecer utensílios que poderiam ser utilizados pelo exército alemão, pois não se quebram na mochila. Então ele começa, utilizando-se de mão de obra escrava dos judeus que estavam no campo de concentração da Cracóvia, ele começa a fabricar aqueles produtos e receber cifras vultosas do governo alemão, e passa a alimentar a máquina de guerra nazista. Não bastasse os esmaltados, ele começa a produzir cápsulas para munição e uma série de tipos de armamentos que poderiam equipar também o exército do Terceiro Reich. E com isso, à medida que a Alemanha avança pelos territórios à frente, conquistando cada vez mais países, os Países Baixos, posteriormente a França, ele passa então a ter um mercado que sugava toda a sua produção, e os seus baús vão cada vez mais se enchendo de recursos, de acordo com o que ele houvera programado. Mas quando chega no ano de 1943, pelo avanço das forças aliadas que tentavam livrar a Europa daquela condição de subordinação à Alemanha, eles chegam à conclusão que deveriam ser fechado o gueto da Cracóvia, e aqueles campos de concentração deveriam ser esvaziados. Então, os judeus são transferidos para o campo de concentração de Plaszow, aonde dormiam, mas a equipe que produzia vinha todos os dias para a fábrica de Oskar Schindler, aonde prestava serviços e assim levava a máquina adiante. Mas, à medida que vai avançando o tempo, no ano seguinte, 1944, os aliados conquistam cada vez mais territórios. E à medida que se torna insustentável a posição nazista, eles são obrigados a recuar e o campo de concentração de Plaszow precisaria ser fechado.
Claro que os judeus seriam levados para outros campos de concentração, aonde seriam exterminados a seu tempo. Mas Schindler começara a se apegar àqueles profissionais que lhe prestavam serviço com tamanha dedicação. Ele não via mais somente escravos, via um contador, via um profissional que operava determinada máquina e passara a vê-los como pessoas. Permitia que eles cultuassem a sua religião dentro do ambiente de trabalho. E começa a lhe doer imaginar que aqueles amigos fossem atirados a um novo campo de concentração. Então, ele decide subornar os poderosos nazistas para comprar a vida dos seus funcionários. O que seria simples se não fosse ligado que eu estou aqui, mas como eu vou ser feliz sem minha mãe, que se encontra no campo, com os meus filhos que se encontram no campo, com a minha esposa que se encontra no campo. Então começa a se relacionar o nome daqueles que estavam ligados aos que trabalhavam, e a lista de Schindler começa a crescer. Atinge um total de 1.200 nomes que eram nomeados como funcionários de sua fábrica, e todos são trazidos para a fábrica como sendo considerados profissionais hábeis, sem o qual aquela empresa que mantinha em funcionamento o exército alemão poderia funcionar. Subornando então com todo o poder financeiro que tinha, ele esvazia seus baús para comprar as vidas daquelas pessoas. Então, uma nova fábrica é inaugurada na sua cidade natal, para onde esses judeus são levados. A partir de então, vê-se um perfeito exemplo de má administração. A cada momento o exército consumia menos, porque reduzia a sua ocupação. E a cada momento a fábrica precisava produzir para justificar a presença daqueles judeus. Então ela produzia cápsulas, produzia esmaltados, que quando estavam prontos, não tinham para onde ser vendidos. O material era derretido e voltava para o início para ser fabricado outra vez. Era a necessidade de mantê-los trabalhando para que não fossem levados para a morte. A fábrica torna-se um exemplo de não produção eficiente, dava prejuízo, mas ele consegue a manter funcionando até a entrada da força dos aliados na cidade em que estava. Ele consegue fugir para um lado da Alemanha, controlado pelos aliados, aonde se entrega e não seria preso e condenado graças aos depoimentos dados pelos judeus que para ele trabalhavam. Eles escrevem uma carta, mas naquela noite da fuga na escuridão, Schindler não esperava pela colocação que lhe fosse feita. Os funcionários se reúnem na fábrica para cercá-lo antes da sua partida. Tiram seus dentes de ouro, tira tudo que fosse possível para fazer-lhe um par de alianças que seria presenteado para ele e para Emily. E simplesmente o agradecem pela vida que lhe foi poupada. Nesse instante, ele olha para trás, olha para o seu carro e fala: esse carro compraria mais 10. Esse relógio compraria mais 3. Quanta gente eu matei! E é chorando que ele vai, para posteriormente ser eternizado pelo governo de Israel, que vai plantar uma árvore em seu nome na Avenida dos Justos, e vai lhe dar uma pensão vitalícia, com o qual ele sobreviveria até o ano de 1974. Empreendimentos que ele começou após a guerra, todos faliram. Ele morre pobre num hospital católico da Europa e é enterrado num túmulo de um cemitério cristão em Israel. Ele era católico não praticante, mas seu nome foi gravado não pela fé que professara, mas pela ação que tomara, gravando o seu nome perante a conduta do ser humano a nível mundial.
Nós até hoje pensamos exclusivamente em qual dinheiro vai estar na minha conta no final do mês, em qual vai ser o faturamento ou qual vai ser a minha receita para equilibrar o pagamento da escola ou para pagar as contas de casa. Vivemos em função do vil metal. Não estou dizendo que não devamos nos preocupar, mas desequilibramos a ponto de pautar a nossa vida somente no material, e quando sobrar um tempo, aí dedicamos para o espiritual. E esquecemos das próprias palavras do Cristo, quando dizia: observai os pássaros do céu, eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimentam. Não sou muito mais do que eles? Qual dentre vós conseguiria, com todos os seus esforços, aumentar sequer um côvado em vossa altura? Por que também vos inquietais com o vestuário? Observai os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Entretanto, vos digo que nem Salomão em toda a sua corte jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus é capaz de ter o cuidado dessa maneira com a erva dos campos, que existe hoje, depois vai ser atirada ao fogo, quanto maior cuidado haverá de ter com vós, ó homens de pouca fé. Então, diz o Cristo: não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos e os homens de pouca fé, porque vosso Pai sabe que precisa dessas coisas, e Ele conhece todas as suas necessidades. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas como acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque ao amanhã cabe cuidar dele. A cada dia basta o seu mal. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 19 a 21 e 25 a 34. Nós deixamos de buscar as virtudes para exclusivamente buscar os prazeres mais próximos. Nós deixamos como segundo plano para uma missa, para um culto, para uma palestra num domingo de manhã, quando vivemos todos os outros dias em função exclusivamente do material. Não quer dizer que não devamos fazer, mas é colocar no dia a dia, durante o trabalho, o espiritual como prioridade. É na hora de tomar uma decisão, independente da necessidade da ação, do trabalho, daquilo que nós precisamos fazer para sobreviver, é nos perguntar sempre o que o Cristo faria se estivesse no meu lugar. E eu certamente poderei fazer aquela ação de uma forma mais equilibrada, providenciando para ferir menos, providenciando para compartilhar mais. Kardec colocou na pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? E a espiritualidade responde com sabedoria: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento para os maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é aquela que se assenta na mais pura caridade. Colocar a caridade em nossas ações não é distribuir tudo o que temos para os outros. É aprender a responder com cordialidade, isso é caridade. É aprender a cooperar no ambiente de trabalho, isso é caridade. É aprender a cooperar com um colega de escola, isso é caridade. É aprender a responder com um sorriso a quem nos dá um bom dia, isso é caridade. E não pense que nós estamos distribuindo dádivas para os outros, nós estamos construindo o nosso tesouro.
Porque quando nós contribuímos para o bem do próximo, o verdadeiro cofre que se enche é o nosso coração. Então, quando nós pensamos no próximo, nossa parte começa a vir e começa a ser depositada. Nós estamos construindo aquilo que é a base e a essência da nossa própria reforma. Recorda que é somente isso que nos é pedido para estarmos inclusos entre os mansos que herdarão a terra. Recorda que é isso que nos está proposto para vencer os 7 famosos pecados capitais. Recorde que isso é desenvolver a consciência para vencer os instintos, mantendo a nossa inteligência. O comportamento é um só. A mudança é única e resolve todos os problemas que nos rodeiam. Cada vez que nós plantamos o bem, a semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória. Se continuamos no mal, colheremos as dores inerentes àquilo que distribuímos. Mas cada vez que nós aprendemos a semear no bem, estamos construindo o nosso paraíso logo adiante. Nós somos não somente arquitetos da nossa vida, nós somos arquitetos do nosso futuro. Nós somos proprietários do nosso bem-estar mais adiante. Nos foi dado o livre-arbítrio, coberto pela responsabilidade que a consciência nos chama para essa reforma. Por isso que Sócrates eu considero um ser atemporal. Quando mais de 400 anos antes do Cristo, foi capaz de nos passar como proposição a chave da felicidade para os dias de hoje. Conhecer a nós mesmos é iniciar o principal, único processo de reforma que nós temos em nossa vida. Eu não posso construir melhor o futuro para o meu filho. Se eu deixo bens, ele pode usar bem, mas pode simplesmente virar briga de família. Eu posso pagar a melhor escola possível, que vai lhe fornecer instrução para ele ser um senhor profissional. Mas eu não posso ensinar caráter. Eu posso transbordar os meus dias dentro da minha família de palavras que possam incentivar a cada um fazer o seu próprio bem. Mas a única forma que eu posso educar o meu filho, se eu quero que ele realmente torne-se um homem de bem e verdadeiramente um ser de caráter, é o exemplo. E o exemplo só se faz vigiando os meus pensamentos, que virarão ações, que virarão hábito, que virarão o meu caráter e dirá o meu futuro. E é dessa forma que eu posso construir e planejar o futuro do meu filho, dando a educação através dos meus próprios passos, dando a educação através da minha própria contribuição, porque eu não posso fazer ninguém agir dentro do bem, porque eu não tenho poder para causar ações na vida dos outros. O único poder que eu tenho é para estabelecer mudanças dentro de mim. E quando nós vemos a aura de bem-estar e o convite à fraternidade, como cercava Chico Xavier e inúmeros outros grandes nomes que plantaram a caridade e ainda plantam nos dias de hoje pelo mundo afora, é o exemplo que torna isso e faz com que todos se contagiem na fé. A palavra, como diz o dito popular, pode até convencer a muitos, mas é o exemplo que é capaz de arrastar as multidões. Então, esse é o único passo, não é tão largo, é importantíssimo, mas nos foi dado a opção e foi feito o chamado há 2000 anos atrás para que nós estabelecêssemos isso em nossas vidas. A porta da regeneração está aberta. Nós estamos à frente dela. Trouxemos a credencial para entrar? Trouxemos a credencial formado pelas ações do bem? E nesse instante nós somos obrigados a recordar aquelas mesmas palavras do Cristo quando questionada pelos apóstolos. Mestre, qual o maior mandamento da lei? E ele responde com uma propriedade e com uma atualidade
que nos desafia a alcançá-la ainda nos dias de hoje. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse, que deverás seguir. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui se encontram todas as leis e todos os profetas. Quando nós estabelecermos o amor dentro da nossa conduta, quando nós estabelecermos o amor em nossa própria essência, nós estaremos cumprindo o convite que nos foi oferecido. Nós estaremos vencendo todas as vicissitudes que carregamos conosco. Nós estaremos vencendo todos os nossos desafios internos, porque esse é o verdadeiro desafio existencial, que é superar os vícios, superar o instinto para a construção da conduta no bem. Obrigado a todos vocês pela atenção e tenham um excelente dia.